Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa segunda teleaula da disciplina de recrutamento e seleção. Eu sou a professora Marilúcia Ricieri e hoje, na nossa segunda teleaula, o que nós vamos abordar? Vamos ver no quadro o tema da nossa aula. Nós vamos falar sobre o planejamento e a realização da seleção. Então, nesse sentido, dá para já pensar, que nós vamos falar sobre aquela segunda etapa depois do recrutamento, uma etapa muito importante na organização. Na verdade, seleção é uma escolha, seleção é uma parte fundamental do processo de recrutamento e seleção. Bem, vamos ver no quadro que a unidade 2, na nossa teleaula 2, nos proporciona. Então, nós vamos falar de algumas técnicas de seleção, o planejamento das etapas de seleção e algumas etapas que são inusitadas, mas conhecer de modo geral o planejamento de um processo de seleção de pessoal. A escolha é importante, a porta de entrada das pessoas na organização. Nós vamos ver a importância de se fazer um processo seletivo bem planejado, cuidando de cada etapa, fazer valer as técnicas de seleção, e vamos saber quais são as técnicas de seleção, quais são as mais utilizadas, quais são as mais práticas, viáveis, e também, a partir desse entendimento, qual é o conceito que se tem deste processo. Lembrando que para acontecer a seleção, é preciso termos candidatos, Então, é preciso, ela vem após o recrutamento. Recrutamento e seleção. É por isso que nós dizemos assim, é casadinho, Faz o recrutamento, faz a seleção. E a partir dessa demanda que nós temos de ofertas aí no mercado de trabalho, de um contingente de recursos humanos, é que nós passamos para essa fase tão importante que é a seleção de pessoal. Convido você a participar, interagir, encaminhar perguntas, que nós vamos começar conceituando o que é a seleção. Seleção de pessoal. É assim que a gente começa aí discutindo ou apresentando essa fase importante dos subsistemas de recursos humanos. Então, vamos ver lá no quadro como é que nós vamos dando início a esse processo. Antes de qualquer situação, para fazermos um processo de recrutamento e seleção de pessoal, nós precisamos dar uma olhada como é que está o cenário atual. Nós temos aí uma revolução das tecnologias, que isso é fato, mais ainda nas últimas décadas e nos 2 últimos anos se acentuou mais ainda. Nós vivemos, sim, no mercado, num mundo globalizado. Então, a globalização é fato, não dá mais para pensar, não, mas isso não é globalizado. É tudo globalizado, tanto que é bom quanto que não é bom. E também temos nesse cenário atual, com a tecnologia, com a globalização, uma redução do nível de emprego, de ofertas de trabalho aí no mercado de trabalho. Em que contexto? Bom, nós sabemos que a indústria diminuindo cada vez mais os seus postos de trabalho, por conta da tecnologia e outro também por questões aí do próprio mercado de importação e tudo mais. Porém, migrando para serviços, a área de serviços tem ampliado
a sua capacidade nos últimos anos e principalmente nas últimas décadas. Da força física para a capacidade mental. Também é uma mudança nesse cenário. Não é só, ainda existe, é claro que existe, mas muito mais a busca aí por uma competência mais voltada para o conhecimento, para a habilidade e para a atitude também. Melhor qualificação profissional é uma exigência, né? Uma necessidade, alta performance, melhor condição de responder às dificuldades, às inovações no mundo do trabalho, foco nos resultados e também competências, né? O hoje e o futuro, ou seja, competências que não ficam só a nível do aqui, agora, né, da organização, mas vislumbrando, sim, as modificações, as inovações que pode acontecer para daqui 5, 10 anos, né? Na verdade, os planejamentos estratégicos que se fazem nas organizações hoje, eles já são mais a curto prazo, porque as mudanças são galopantes. E isso tudo reflete no mundo do trabalho, sem dúvida, e vai atuar também, refletir também nos nossos processos de recursos humanos, principalmente nesse que é a captação de profissionais no mercado de trabalho e a escolha desses profissionais para atuarem na organização. Então, vamos ver no quadro o que a gente pode entender por seleção de pessoal. Qual é o conceito aplicado aí para seleção de pessoal? Bom, a seleção de pessoal é a escolha do candidato mais adequado para a organização. Se nós estivéssemos aqui no tempo do Taylor, na administração científica, a frase dele seria assim: o homem certo para o lugar certo. Mas de lá para cá, muitas coisas mudaram, mas ainda as organizações buscam escolher os candidatos mais adequados. Dentre aqueles que foram identificados lá no recrutamento, lá no contingente de recursos humanos que se candidatou àquela vaga que está em aberto. Então, é como se fosse um gabarito. É claro, quando eu me referi aqui ao Taylor, na administração científica, a frase realmente era essa: o homem certo para o lugar certo. Mas como é que a gente sabe se é ou não é? O processo seletivo vai trazer essa possibilidade de compreendermos qual é a pessoa mais adequada. Porque, às vezes, ela tem uma competência emocional excelente para um cargo de liderança, mas falta o conhecimento técnico por alguma atividade. E isso pode ser desenvolvido. Então, nesse sentido, é que muitas coisas mudaram. Então, é possível contratar alguém próximo daquilo que nós precisamos na organização e aí treinar, capacitar. Mas também muitas organizações procuram aquele candidato que já vem pronto, digamos assim. Então, voltando no quadro, nesse sentido, há uma comparação, então, com os instrumentos de análise que nós vamos falar. Há uma comparação do que o candidato tem, o que ele tem aí como perfil, como competências, então, conhecimento, habilidade e atitude, né? E o que a vaga está precisando. E aí vai procurar fazer esse conjunto
que a gente fala que é quase que um gabarito, né? Então, quais as competências que a empresa está buscando e o que aquele candidato vai nos oferecer. Então, voltando aqui no quadro, o conceito de seleção, então, nesse sentido, é a parte de um sistema mais amplo, na maioria das empresas, que é ligado ao RH. Então, seleção de pessoal é um dos subsistemas de RH. E o foco é sempre buscando os melhores profissionais do mercado, né? É sempre tentar encontrar quais são, né, os melhores profissionais para a empresa. Então, os processos seletivos, eles cumprem um papel que nós chamamos que é a porta de entrada da organização. Fundamental nas organizações, porque é responsável por encontrar lá naquele contingente de pessoas, de candidatos, aquela pessoa que melhor atende às expectativas organizacionais. Então, é claro que é uma tarefa complexa, quando diz assim, de alto risco, porque não tem aí, ninguém traz a estrela na testa, não é? Nossos avós já diziam isso, mas ninguém traz a estrela na testa. Como é que a gente vai descobrir isso? Com as técnicas, com a seleção, mas por que alto risco? Fazemos aí uma previsibilidade, né? Muitas vezes existem outros recursos, testes psicológicos, algumas ferramentas que se aproximam mais de conhecer os candidatos. Mas, mesmo assim, dizer que esse é 100% certeza que deu certo. Não, né? Então, é uma previsibilidade. Então, voltando lá no quadro, nesse sentido, há, sim, um alto risco nesse processo. Bom, e quais são as etapas, né? Começamos por onde? Como tudo, na vida e no RH, nós precisamos planejar. Quais as decisões iniciais? Lembra da descrição e análise de cargos? Olha aqui, ó. Ela está aqui. Quais competências serão investigadas? Para eu saber disso, eu preciso me basear, então, na descrição e análise de cargos né? E no perfil da vaga. E essa decisão eu tomo em conjunto com a área de staff, que a gente fala, com o gestor. Lembra da decisão do gestor, que deve ser uma tarefa em conjunto, o RH com o gestor da área, para saber, senhor gestor, senhor gerente, lembra da requisição? Coloque aqui qual é o perfil, mas vamos olhar na descrição de cargo se é esse o perfil. Mas eu preciso de alguém que seja mais arrojado, então vamos colocar aqui. E é baseado nesse perfil que eu vou olhar os candidatos, vou aplicar as minhas várias técnicas e fazer um processo seletivo. Então, voltando lá no quadro, é muito bacana se realizar um processo seletivo e mais bacana ainda quando a gente consegue atender não só a expectativa da empresa, mas daquele candidato que está em busca de uma colocação no mercado de trabalho. Então, a seleção, esse é o fluxograma do processo seletivo, eu tenho os requisitos do cargo, eu tenho as características do candidato. Eu vou escolher o candidato mais adequado, vou aplicar as técnicas que podem ser. E essa aqui é fundamental, essa é fundamental. Jamais se abre mão de uma entrevista. As outras eu vou me estruturando conforme o número de candidatos, conforme as práticas da empresa. Análise de currículo, sem dúvida, ou lá nos meus dados eu tenho as informações. Faço testes, podem ser provas específicas e situacionais e utilizamos muita dinâmica de grupo que traz um resultado muito bacana também para o processo seletivo. Então, vejam,
é um fluxograma, né? São várias ações e que vão fazer esse atendimento da necessidade da organização em contratar essa pessoa, mas também de captar esse profissional que tem muito a oferecer para a empresa também. Então, esse conjunto faz com que a seleção seja aí adequada. Bem, vamos conhecer as técnicas de seleção. São várias técnicas que se pode utilizar para cada vez mais garantir assim, uma melhor previsibilidade, mas sem 100% sempre é um risco, né? Que se dizer que é garantido, eu garanto que essa pessoa vai dar certo, porque depois nós temos as outras etapas. Então, vamos conhecer a primeira etapa, que é a análise de currículo. Então, lá no quadro, o primeiro momento que eu tenho com o candidato, na verdade, não é com o candidato. O primeiro momento que eu tenho é com os currículos, não é mesmo? É uma das primeiras fases do processo de seleção. É entrar em contato aí com o que os candidatos encaminharam, o seu currículo ou o que eles cadastraram lá no nosso site. Aí nós temos, então, uma pré-seleção dos candidatos. Bom, como é que eu faço essa pré-seleção dos candidatos? Eu preciso, novamente, eu vou me remeter lá à descrição e análise de cargos e eu tenho isso estruturado, né? Ou eu faço as minhas anotações. Quando eu tenho um software que me ajuda, eu coloco quais são os requisitos do cargo e ele mesmo vai puxando, né? Vai selecionando aqueles currículos que têm aquela competência, conhecimento, habilidade, atitude que nós precisamos para aquele cargo. Então, isso já é uma pré-seleção dos currículos, o que nos ajuda muito. Senão, você tem que olhar um por um, seja materializado aí em papel, seja no seu sistema de dados, mas eu só consigo fazer isso fazendo essa comparação. Voltando ali no quadro, ainda no nosso esquema, eu vou, então, fazer uma análise daí dos pré-requisitos, e aí, às vezes, a gente identifica que precisa atualizar essas descrições de cargo, porque nós vivemos num cenário de inovação e de mudanças galopantes. Então, às vezes, aqueles requisitos, conhecimento, habilidade, atitude, que foi descrita há 2 anos, agora já precisa ser renovado. Faço essa análise do chá e aí eu faço, então, o recrutamento, que nós já vimos que é a primeira fase. Fiz o recrutamento, olha só, eu já olhei os currículos, mas aí eu vou recrutar essas pessoas em especial que eu já olhei os currículos. Então, dependendo do cargo que eu tenho, eu tenho, assim, muitos candidatos, muitas pessoas para aquele cargo, principalmente quando são cargos mais... não tão complexos, não tão específicos. E, às vezes, quando eu preciso de um contingente, né, um número de candidatos para um determinado cargo mais complexo, mais específico, aí, com formação, com requisitos, com nível de exigência mais elevado, às vezes, eu tenho poucos candidatos. E, às vezes, acontece, eu já passei muito por isso na minha experiência profissional, de trabalho, não ter.
E aí nós temos que pensar em outras alternativas. Então, são decisões estratégicas da empresa. Veja como é importante o recrutamento e a seleção. Então, voltando no quadro, essa análise curricular, ela vai me proporcionar fazer realmente um pente fino, né? Nós falamos aí uma análise bem minuciosa, bem detalhada do currículo, que fornece, sim, várias informações. Mas eu sempre digo isso, o currículo, ele é uma ideia de quem é aquele candidato. Porque muitas vezes as pessoas colocam algumas informações no currículo que elas não são tão verídicas. Até por conta de necessidade e tudo mais. E aí a gente precisa reafirmar isso e identificar. E também, dependendo, às vezes a pessoa coloca poucas informações, deixa de colocar algumas coisas que são importantes. Então, o currículo ele vai dar assim, um panorama geral. Por isso, vale a pena aqui um alerta, que o currículo seja o mais próximo possível da realidade de quem é o candidato. E aí, com base nesse olhar, nos currículos, nós vamos formular o roteiro de entrevista, ou com base no cargo, né, que nós vamos fazer, e também as experiências anteriores, ou seja... Então, na verdade, o nosso currículo é o nosso histórico. Ai, professora, mas e quando é o primeiro emprego? Que aí não tem muito o que colocar. Sim, primeiro emprego ou não teve nenhuma experiência é mais complicado, mas quem está fazendo a seleção, de repente a política da empresa dar aí a oportunidade para o primeiro emprego. E realmente, você vai colocando aí as suas informações. Então, quem trabalha com recrutamento e seleção sabe que a carreira vai sendo construída. Então, se nós vamos pegar o jovem que está entrando no mercado de trabalho, nós sabemos que não vai ter muitas informações ou não tem muitas comprovações de experiência. Então, voltando lá no quadro, vale a pena lembrar da importância que se tem em estruturar um currículo. Bom, o que deve constar no currículo? Dados pessoais. E aí, professor, eu coloco o número do meu documento? Não tem que colocar números de documentos, CPF, RG, não. Até por uma questão de segurança. Tanto é que quando você entra num site, aí pode até ser que, como é sigiloso, fica lá no site, pode até ser que tenha algum campo para você colocar RG, CPF, data de expedição, mas o currículo assim, materializado, não. Qual é o objetivo profissional que se busca? A área de vendas, a área de recursos humanos, a área de administrativa. E aí vai indo as suas qualificações profissionais, a sua trajetória profissional, a formação escolar, lembrando sempre que é do atual para os antigos. Então, o que vem primeiro? Nós estamos em 2021, você fez um curso em 2020, primeiro vem de 2020, aí tem um lá de 2018, depois vem um de 2018. E a trajetória e a formação escolar também. Eu começo pelo primário? Não, você coloca aqui a graduação, a pós-graduação, depois a graduação, e aí vai, ensino médio. E outras informações, se tem idioma, se domínio de idioma,
informática. Isso hoje é uma condição sine qua non, né? A tecnologia e essa, né? Eu acho que a grande maioria acaba fazendo algum curso, alguma coisa nesse sentido. Se fez serviços voluntários, algo assim que seja relevante para a análise do seu currículo. Então, veja, por ali eu já tenho uma ideia de quem é o candidato. Também nós conseguimos identificar, tem alguns cargos que o próprio cargo, por natureza, ele já apresenta uma rotatividade. Eu sempre digo assim, se olhar um currículo e a pessoa trabalha como vendedor, né? Ela trabalha com vendas e ela ficar aí, não assim, tão pouco, né, mesmo, mas e tem uma rotatividade do cargo dela, passou aqui e ali como vendas, existe uma naturalidade nessa função, né? Como outras, né? Algumas também, é peculiar do cargo essa rotatividade, né? Essa mudança. Mas, em contrapartida, às vezes também, quando você vê que uma pessoa ficou muito tempo em uma empresa, isso é interessante também. Mas nós sabemos que depende da geração, do cargo, da região também, enfim, tudo isso leva-se em consideração. Então, voltando ali no quadro, para a gente fechar essa questão do currículo, o que não deve constar no currículo? Informações falsas ou inexatas, o número de documentos, como eu já falei, alguns adjetivos que as pessoas acabam colocando e assim, você vai colocar, sim, as suas competências. Qual é o seu conhecimento, as suas habilidades, mais cuidado com os adjetivos. Fotos, só se a empresa exigir, senão, de jeito nenhum. Cores, figuras e cuidado com erros de ortografia e gramática. Esse, na verdade, gente, é um padrão, é um currículo padrão. É o mais simples, tem naqueles trabalhos conosco ou cadastre o seu currículo, tem todos os espaços, as lacunas para se preencher e vai mais ou menos nesse sentido. Mas é muito interessante que, dependendo do cargo, da função, existem algumas modalidades diferentes de currículo. Então, eu me lembro de um processo seletivo que eu realizei e que era para design gráfico, era assim, relacionado à criação. E o currículo era um currículo diferente, na verdade, eram os trabalhos, os portfólios, isso feito aí de uma forma, na época, né, era feito em CDs e que era entregue para os gestores, né, junto com o RH, ver a produção daquele candidato. Não interessava muito outras questões, se ficou muito tempo, se não ficou. Então, isso que eu estou exemplificando é para te mostrar que depende da empresa, depende da cultura da empresa, depende das políticas, depende como é que a empresa funciona. E tem empresas ainda que continuam no jeito tradicional, entrega o currículo na portaria e vai dar uma olhada. Então, tem variáveis aí inúmeras que vão interferir nessa questão. Então, voltando ali no quadro, para a gente concluir essa etapa, de uma forma ou de outra, os cuidados aí com a estética do currículo, né, da forma como for entregá-lo, a aparência dele. Ah, professora, eu vou mandar por e-mail. Falaram para enviar por e-mail. Sempre redija o corpo do e-mail, explicando que você está se candidatando àquela vaga. É um processo de comunicação. Mas não só, mandou.
sabe direito nem de quem que é. Então, são detalhes importantes aí no envio de um documento tão importante que fala nada mais, nada menos do que de você. É da sua trajetória profissional, da sua carreira. E é diferente, por exemplo, quem está na área acadêmica tem o currículo Lattes, que é bem amplo, que tem um sistema CNPq, que daí tem tudo que você tem que preencher, sempre tem que ser atualizado, as publicações têm que ser postadas ali. Enfim, ele é bem mais complexo. E é esse, por exemplo, na área da educação, é que interessa daí saber, né, dos profissionais da educação. E assim vai indo, dependendo da área, vai tendo aí as suas peculiaridades, de acordo com o currículo. Bem, vamos conhecer algumas técnicas de seleção que são os testes. Mas que testes são esses, professora? Depende também do cargo. Depende da descrição de cargos. Inúmeros testes. E vamos decidir isso de acordo com também o número de candidatos que nós temos, mas a gente já planejou lá atrás, lembra? Eu planejo o meu recrutamento e a minha seleção. Eu sei o que eu penso em aplicar e de que forma eu vou fazer isso. Então, vamos conhecer lá no quadro o que são os testes e de que forma que nós podemos trabalhar com eles. Os testes são considerados como uma do momento aí, da etapa mais importante desse processo. Na verdade, vai definir quem serão os candidatos que irão até a fase final da seleção, que é a entrevista. Então, o fundamental é usar testes que preveja com precisão o desempenho do cargo. Então, por exemplo, se eu tenho muitos candidatos, e a entrevista é uma etapa fundamental. Nunca se abra mão de uma entrevista num processo seletivo. Uma entrevista bem feita, que eu realmente consiga investigar e buscar informações, eu levo no mínimo aí, precisa levar, não eu só, mas pelo menos uma meia hora para você fazer. Mas, às vezes, eu já vi gestores e empresas... mas 5 minutos. Você, então, não fez uma entrevista, você fez um bate-papo. Então, o teste, aí vamos ver qual é o teste, ele vem com o propósito de já eliminar esse trabalho da entrevista. Porque se eu tenho muitos candidatos e eu vou fazer entrevista com todos, e aí eles não têm essa aptidão, esse conhecimento que eu preciso. Então, primeiro eu posso fazer um apanhado geral lá com os meus candidatos e vamos fazer testes. Então, vamos voltar no quadro e entender que vai depender do cargo. Eu posso fazer vários tipos de testes. Conhecimentos gerais e específicos que eu quero mensurar. E aí eu vou selecionar um analista, um assistente de RH lá para o departamento pessoal. Eu preciso saber o conhecimento dele geral e específico sobre a área. Eu tenho testes de habilidades mentais, e aí principalmente esses testes são exclusivos de psicólogos, então teste de personalidade, teste de habilidades mentais, e aí para isso muitas vezes eu preciso então, preciso contratar o psicólogo para aplicar, porque nós fazemos uma leitura, uma correção, e aí temos uma forma de conhecer melhor a personalidade daqueles candidatos. Posso fazer teste de idioma, se esse é o requisito principal, testes práticos, mas assim,
Teste prático, não. Vou levar você, então, candidato, lá na máquina para ver se você sabe operar. Não, 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 não. É teste prático relacionado ao cargo. Eu posso fazer um exercício, alguma coisa nesse sentido. E eu posso utilizar também as provas situacionais, que são, muitas vezes, aí, resolução de problemas ligados daí ao cargo em questão que ele vai procurar. Por exemplo, se nós pensarmos em concurso público, que também é uma escolha, né, mas aí depende muito do desempenho do candidato, né, na aprovação das provas, mas depois vem o teste de aptidão física. E às vezes ele passa no conhecimento, mas não passa na aptidão física. Ou depois vem o exame psicológico, então às vezes ele passa nessa etapa, passa na segunda, não passa no exame psicológico. E assim vai, né? São etapas que vão acontecendo. Então são vários testes que podem ser aplicados de acordo com o contexto, de acordo com o cargo. Às vezes eu posso fazer um teste de memória, eu posso fazer um teste de atenção concentrada. Então, inúmeras formas aí de mensurar, através dos testes, os testes práticos, os testes mais comuns aí, estruturados pela própria organização, e os testes psicológicos que valem daí da orientação e da aplicabilidade de um psicólogo. Então, voltando no quadro, nós temos os testes de conhecimentos gerais. Por exemplo, nós podemos trabalhar aí com leitura, interpretação de texto, redação. Eu já participei de processo seletivo e que foi aplicado uma redação, até para conhecer a gramática, para conhecer assim como é que a pessoa se expressa, com operações matemáticas básicas e atuais também, né? E aí as específicas, posso mensurar especificamente língua estrangeira, programas específicos de TI, quando algo relacionado ao técnico de segurança ou a área da segurança do trabalho, as NRs, se for do departamento pessoal, legislação ou se sabe fazer aí uma rescisão, se bem que hoje é tudo muito, mesmo que seja tudo informatizado, nós sabemos que a informação, a conferência, ela é humana, então tem que conhecer. Então, posso fazer esse tipo de testes e que vão atender bem a essa demanda. Então, voltando lá no quadro, para a gente finalizar aí a questão dos testes, o teste prático, que vai avaliar, então, determinado conhecimento ou prática de trabalho, e é muitas vezes importante, dependendo de qual é o cargo. Por exemplo, motorista, quando vai fazer contratação de motorista, eu preciso fazer um teste prático se eu não tiver um simulador. Aí sim, eu quero ver se ele sabe estacionar uma carreta. Aí eu só vou saber disso fazendo esse teste. Aí não tem jeito. A prova situacional, como eu falei, vai avaliar o candidato em determinadas situações, situações que nós podemos fazer simuladas aí da prática, né? E os testes psicológicos, identificar traços de personalidade e também algumas características específicas do indivíduo. Bom, podemos fazer quase todos, podemos escolher um ou outro. Na prática, dependendo do contingente que eu tiver, do número de candidatos, lembre-se que quando eu tenho o mercado de trabalho em oferta e tenho um mercado de recursos humanos
embaixo, ou seja, não tem tantos candidatos, o recrutamento e a seleção acabam sendo um pouco mais flexíveis. Então, às vezes, não se exige tanto, porque eu não tenho candidatos. Eu acabo adaptando também a essa realidade, que ela é bastante importante. Chegamos na primeira SP. Vamos ver as ferramentas na seleção. Vamos dar uma olhada qual é a proposta que nós convidamos você, inclusive, a participar. Vamos ajudar o João nesse processo seletivo? Ele é estagiário da área de recursos humanos de uma empresa de médio porte, foi incumbido de realizar um processo seletivo. A previsão é para selecionar 2 gestores para a filial da empresa que vai inaugurar. Então, qual é o desafio que eu conto com a sua participação? Quais as ferramentas que o João pode utilizar para identificar as competências dos candidatos? O que você acha? Encaminha aí a sua proposta. Bom, vamos ver como podemos ajudar o João, nosso estagiário, lá no quadro. Bem, para esse 2 gestores, é claro que o João não está fazendo isso sozinho, como estagiário, mas ele pode começar fazendo análise de currículo, testes de conhecimentos e também testes práticos, testes psicológicos, então vai precisar da ajuda aí de um psicólogo para fazer os testes psicológicos, até porque precisa também ver esse perfil psicológico, né? Porque vai ser um gestor, vai ter equipes aí para comandar. Pode sim, deve aplicar prova situacional e complementar com jogos e dinâmicas, que nós vamos falar um pouco mais à frente. A importância dos jogos e das dinâmicas nos processos seletivos ajuda muito e com certeza vai ajudar o João nesse processo seletivo também. Agora é o seu momento de participar. Chegamos no momento de perguntas. Encaminhe a sua dúvida, o seu questionamento. O Saulo está aqui conectado. Você encaminha para ele, ele já me manda aqui e nós podemos dialogar sobre a sua dúvida. Fico aguardando.
Olha só, como eu fico feliz quando eu recebo aqui uma pergunta, ou duas, ou mais. Muito obrigada, que a aluna Luciene, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Obrigada, Luciene. Olha só a pergunta dela que importante. Um currículo mal elaborado é fator para que o candidato já seja desclassificado de primeira? Olha só, Luciene, depende. Aí depende como que é esse mal elaborado que você pensou. Vou pensar, tentar pensar como você está descrevendo. Às vezes é um currículo que vem sem informações que são pertinentes àquilo que o selecionador está procurando, ele não tem nem como... sabe quando você olha e você fala, mas não fala nada, não tem informação que eu preciso. Acaba sendo desclassificado. Uma outra forma que pode ser um currículo aí que não esteja assim tão bem elaborado, eu já peguei muito isso. Não tem telefone de contato, não tem como você entrar em contato com a pessoa. Então, também acaba sendo daí realmente eliminado. Mas vamos pensar em um currículo que às vezes coloca ali a empresa que trabalhou, não coloca o cargo, não está muito bem claro. Mas eu percebo que a pessoa que colocou ali que ela tem algumas competências que a gente precisa e tem alguma experiência. E aí, onde que eu coloco depende? Eu tenho poucos candidatos, quase nada. E aí, ali naquele currículo, pelo menos tem alguma informação que parece, por pior, que não esteja tão bem elaborado. Eu acabo chamando. Já aconteceu muito comigo, aí ao longo da minha experiência, de falar, vamos chamar, se tiver o telefone, o contato ou e-mail, então vamos entrar em contato aqui, vamos chamar. E às vezes a gente até se surpreende, porque realmente a pessoa não teve a habilidade de fazer o seu currículo e às vezes também não tinha mesmo condições para aquela vaga. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Espero que eu tenha esclarecido a sua dúvida, tá, Luciene? Obrigada, viu, por encaminhar a dúvida. Bom, o Saulo não me falou mais nada aqui. Então, se tiver mais alguma dúvida, encaminhe, que ele já passa para mim. Bom, eu vou falar de um tema agora que eu gosto muito, que eu acredito muito na técnica de seleção através das dinâmicas de grupo. Você já participou de alguma dinâmica de grupo? Como é que você se sentiu? O que aconteceu quando você foi participar de uma dinâmica de grupo? Então, vamos ver lá no quadro o que acontece com as dinâmicas de grupo. Bom, primeiro que já fala, é em grupo. Se é em grupo, eu tenho mais condições de identificar, inclusive, como é que aqueles candidatos se comportam, funcionam em grupos. Se trabalham em equipe, se tem liderança, se tem comunicação. E as organizações, elas têm buscado muito essa contratação, essa escolha pelas dinâmicas de grupo. Porque quando se faz uma dinâmica de grupo, isso a gente fala realmente, elas são tão envolventes. Não é brincadeirinha, é dinâmica de grupo, tá? Ninguém está ali brincando, é sério, tem objetivo, tem propósito, né? Por que acontecer aquela dinâmica? Se é para liderança, se é para mensurar a comunicação, se é para eu ver se trabalha em equipe, se é para ver que a pessoa é bem mais aberta, né? Fala mais. É claro que tem pessoas que ficam muito tímidas numa situação dessa. Elas entram quase que em pânico, porque estão expostas a um grupo.
Então, por isso, trabalhar com dinâmica de grupo em processo seletivo, eu tenho que ter muito mais cuidado do que trabalhar com dinâmica de grupo em treinamento. Porque as pessoas já sabem que estão sendo avaliadas, que é um processo seletivo. Então, eu tenho que ter muito cuidado, eu tenho que escolher primeiro atividades que as pessoas vão se interagindo umas com as outras, que elas não percebam que ali é um ambiente de competição ou de quem que é o melhor vai ficar e quem não é. Porque senão realmente as pessoas acabam se degladiando dependendo do perfil que ela tem. Então, esse cuidado eu peço sempre a você. Se você for utilizar a dinâmica em seleção, primeiro faça aquela de integrar as pessoas, acolher, elas vão se sentindo mais próximas umas das outras. Depois você vai analisando os outros requisitos que você tanto está procurando. Então, voltando ali no quadro, é realmente uma inovação, que é uma prática, na verdade, né, no processo de escolha. Bom, e aí as dinâmicas, elas podem trazer dessa forma, acontecer aí em função das competências que nós buscamos, né, das competências que nós queremos identificar. Então, a seleção em função de competência, não só de técnicas, é onde eu busco aí competência comportamental. É claro que a dinâmica vai me ajudar muito nesse sentido. Eu percebo se o indivíduo ele interage em grupo, se ele tem habilidade de comunicação, se ele se relaciona bem com os candidatos. Eu, na verdade, assim, fica aí uma dica muito bacana. Além da dinâmica de grupo, lá naquele momento que você está ali, se você tiver candidatos e tempo para isso é bacana, você faz várias dinâmicas e dá um intervalo de coffee break. E você consegue ver como é que as pessoas interagem ali umas com as outras. Mas sempre levando em consideração que existem pessoas que realmente são muito tímidas, muito reservadas. E eu tenho que tomar esse cuidado, porque senão eu estou perdendo um excelente candidato. Então, outra coisa importante, a dinâmica, ela não é a única ferramenta. Eu tenho que fazer o conjunto, que nós vamos ver cada uma dessas etapas. Então, voltando no quadro, eu vou trabalhar, então, todos esses aspectos aí com os candidatos. Dessa forma, a dinâmica vai favorecer a manifestação mais autêntica dos comportamentos, das atitudes dos candidatos. Nós falamos que, de uma forma ou de outra, é uma atividade que faz com que as pessoas se soltem mais também. Por mais que tenha aí essa reserva, esse medo, veja novamente, nós vamos fazendo várias dinâmicas, etapas, com objetivos definidos, e que vai promover conhecimento, vai, inclusive, levar à aprendizagem e interação. Então tem algumas dinâmicas, algumas atividades que elas são muito ricas. Eu me lembro de um processo seletivo que eu participei, mas foi tão bacana que depois os candidatos, nós nos tornamos amigos entre alguns, fizemos pós-graduação juntas e acabou criando um vínculo muito bacana. Onde nós nos conhecemos? Um processo seletivo onde era inicialmente concorrentes, mas quem conduz a dinâmica, quem conduz o processo seletivo é que vai fazer com que esse clima também seja favorável ou não. Então, é uma questão muito importante. Então, voltando no quadro, nós temos tipos de dinâmicas também que nós podemos utilizar. Nós temos dinâmicas
de habilidades comportamentais, nós temos dinâmicas de habilidades técnicas e as comportamentais. O que eu quero identificar? Se tem um bom relacionamento interpessoal, se tem flexibilidade, se tem autoconfiança. Ah, professor, eu consigo identificar isso numa dinâmica? Claro que consegue. Faz uma atividade em que você, de alguma forma, provoque essa discussão entre os candidatos, uma discussão saudável, de um tema que haja aí o parecer de cada um, e você consegue perceber. Mas é tão interessante que a pessoa, ela é espontânea daí. Por mais que ela tenha experiência em várias seleções, em processo seletivo, quem está selecionando consegue identificar. Mas volto a dizer, não é o único, não é a única etapa, não é decisivo só através dessa situação. Então, voltando no quadro, aí nós temos as habilidades técnicas. Eu vou verificar se tem boa negociação, se tem liderança e se estabelece metas. Aí eu posso trabalhar com algum jogo, né, algo nesse sentido que vá enriquecer daí o meu processo seletivo, né? Estou falando aqui para você e eu estou lembrando, na minha memória vem várias situações de dinâmicas, de jogos, tanto que eu participei quanto apliquei, e o quanto a gente realmente consegue perceber isso nos candidatos, mas sempre com uma questão ética, com muito respeito, com muito cuidado com aquele candidato. Se você vê que está se sentindo, às vezes, acuado e o outro está massacrando, porque tem pessoas que entram em uma competição que é dela, inclusive. E aí ela acaba... E a gente, como recrutador e como selecionador, tem que ficar atento a isso também. Então, voltando no quadro, a dinâmica e os jogos são realmente aí uma prática que vai ampliar o campo de percepção do selecionador, nas atitudes, nos comportamentos que o candidato expressa, em uma situação da dinâmica que muitas vezes não manifestaria em uma entrevista individualizada. Isso faz a diferença do processo seletivo, sim, né? Realmente faz a diferença. E aí, nesse sentido, nós temos a condição de identificar que toda atividade que se desenvolve em um grupo, que tem como objetivo integrar, desinibir, quebrar gelo, divertir, enfim, refletir, que muitas vezes o próprio candidato, ele reflete, ele aprende algumas coisas também, mas nós temos que pensar, é uma competição saudável. Então, todo esse conjunto aqui de possibilidades é o que formam as dinâmicas de grupos. Então, eu tenho certeza que você, a partir de hoje, você não vai mais falar que participou de uma brincadeirinha ou em uma empresa que teve dinâmica de grupos num processo seletivo. Você vai dizer, eles aplicaram uma dinâmica de grupo. Quem é da área de RH já é psicólogos e tem esse hábito de dizer daí que realmente participou de jogos ou dinâmicas que tem uma fundamentação teórica e que nos ajuda, sim, a identificar aí as competências técnicas e comportamentais dos candidatos. Então, voltando lá no quadro, para a gente finalizar essa etapa, os jogos também podem acontecer nessa forma. Então, tem as dinâmicas e tem os jogos. O jogo já é um processo vivencial, é uma técnica também, é uma atividade que, de certa forma, ele acaba exacerbando mais a questão da competição, de forma saudável.
tem aí essa proposta de recreação, de reflexão e de correlação com a prática do dia a dia. Isso quer dizer que, quando em um processo seletivo eu quero realmente identificar como é que a pessoa age em uma situação de competição, de pressão, por exemplo, em que ela tem que estabelecer meta e ela tem que conseguir aquela meta, por exemplo, eu acabo optando pelos jogos, né? E não pela dinâmica. Apesar que eles fazem aí um conjunto de técnicas vivenciais e que contribuem muito para o nosso processo seletivo. Bem, esse conjunto todo de informações vai me dar duas possibilidades: a etapa classificatória e a etapa eliminatória. Então, é o que nós vamos ver agora nessa discussão. As etapas classificatórias, elas são consideradas, e aí eu acho que também um pouco do que a Luciane falou do currículo, ele pode ser classificatório, né? Também, o currículo, as informações no currículo podem ser classificatórias. Então, ou eu classifico ou eu já desclassifico. Mas eu faço uma triagem, eu faço uma análise, né, do currículo, eu faço entrevista e eu faço testes. Isso vai classificar os candidatos que eu tenho. Ou seja, classifica ou desclassifica, mas veja que é um conjunto de informações. Mas pode ser que na análise do currículo já desclassifico. Pode ser que eu faça diferente. Primeiro eu faço uma entrevista, uma triagem, e já desclassifico e classifico. Então, vai depender do cargo, o número de candidatos, o porte da empresa, o tempo que eu tenho, porque às vezes eu tenho que decidir aí num recrutamento, numa seleção emergencial. Então, voltando lá no quadro, depois dessa possibilidade de classificatória, eu tenho as eliminatórias. Bem, a eliminatória já vai eliminar, é o paredão. Então, eliminatória do candidato. Como é que eu elimino? Análise de currículo? Também. Então, já elimina esse candidato. Esse já coloca uma observação que para este cargo não tem condições. A entrevista também eu elimino, faço uma entrevista e já descarto, e claro, com muito cuidado, com muito respeito com o candidato. Testes, jogos e dinâmicas eu utilizo para fazer também, utilizar nessa etapa aí eliminatória. Mas veja, isso às vezes acontece muito, muito junto, muito concomitante. Então, ao mesmo tempo que eu estou classificando na expectativa, porque às vezes dá a impressão que é só a parte, só a empresa. Então, tem muita gente. Realmente, o mercado está, às vezes, em baixa. Nós temos um elevado mercado de recursos humanos, muitos candidatos, temos aí muitas pessoas procurando, mas, às vezes, eu tenho quantidade, mas eu não tenho a qualidade no sentido assim, das competências que eu preciso. Então, às vezes, a gente flexibiliza essa questão aí da eliminação e classifica, mais classifica e vai levando, vai passando aí para as etapas da seleção e deixa para fazer a fase eliminatória bem mais adiante. Bom, chegamos no nosso último conceito, vamos falar do selecionador. Quem é esse? Qual é a função dele? Quais as responsabilidades? Qual é o perfil?
Como é que deve agir uma pessoa que faz seleção de pessoal? Vamos ver no quadro. Quem é esse selecionador? Bem, o selecionador tem talentos diferenciados. Eu tenho falado bastante a questão do respeito. Cabe em todos os lugares, mas a gente tem que ter muito respeito com quem está ali buscando atender a um recrutamento, que está ali se oferecendo para suprir aquela vaga. Então, o recrutamento e seleção é uma via de mão dupla. Tanto a gente atende a necessidade da empresa, quanto o candidato também vem para isso. E nós temos que ter bastante cuidado aí, mantendo o sigilo, preservar a identidade dos candidatos que concorrem às vagas, principalmente cargo de gerência ou diretoria. Por quê? Porque pode ser que ele seja aquele que faz parte do mercado de recursos humanos, que não que está no mercado de trabalho, mas que está empregado. E ele está buscando uma melhor colocação. E muitas vezes o cuidado que se tem, né, quando se faz um recrutamento, uma seleção, um processo como esse, de preservar a identidade e ter esse cuidado sempre com a pessoa. Vamos lembrar também que nós temos muitas dessas etapas realizadas virtualmente, principalmente aí em tempos de isolamento social, é o que mais se tem feito em vários âmbitos. Até mesmo em universidades, em faculdades, em empresas de modo geral, os processos seletivos virtuais. E aí, é claro, né, fica limitado, não dá para fazer uma dinâmica de grupo, mas dá para fazer alguns trabalhos aí em salas coletivas, isso é possível. Mas o sigilo, ele é fundamental. Então, voltando lá no quadro, uma outra questão importante da postura do entrevistador é que ele sempre deve ter uma postura de acolhimento. Acolher aquela pessoa que está indo lá, independente de qual é o cargo, do mais simples ao mais complexo. Sempre acolher aquelas pessoas, explicar o que é. Eu tinha uma prática que eu aprendi com uma colega que também fazia seleção de pessoal. Nós chamávamos os candidatos, colocávamos numa sala, explicávamos o que era a vaga, para que era, quantas vagas tinha, como que era a empresa. Era uma apresentação da empresa e da vaga. E depois falávamos que as pessoas podiam ficar à vontade se queriam continuar ou não o processo. E algumas falavam, olha, não é para mim, e iam embora. Outras permaneciam. Outra postura deve se identificar falando sua função na empresa. Olha, eu sou a Marilúcia, eu sou psicóloga, eu sou responsável pela seleção. Então, esse cuidado a gente tem que ter, que faz parte também da acolhida. Dizer o objetivo do cargo, qual é a vaga que está sendo selecionada, qual é a proposta da empresa, se esse processo, a contratação é de imediato ou não, que tem vários candidatos para a pessoa não achar que é só ela. Então, essas questões são muito importantes. Gera muita expectativa, principalmente quem está fora do mercado de trabalho há muito tempo, né? Ou pouco tempo também, mas buscando uma colocação. Então, essa angústia, né? Às vezes ela vai se exacerbar com as faltas de informações, né? Com a falta de informação de um processo seletivo. Então, voltando no quadro, essa postura aí é muito importante, principalmente essa acolhida, esse cuidado, esse respeito com os candidatos que nós temos. Chegamos em mais uma interação, nós temos uma outra SP, falar sobre as ferramentas na seleção. Vamos ver qual é a proposta que nós trouxemos aqui para você.
Vamos ajudar o João, nosso estagiário. Ele já iniciou o processo seletivo. Decidiu realizar dinâmica de grupos devido ao número de candidatos. A dúvida de João: se existe algum modelo de análise dos candidatos, alguma planilha que pode ajudá-lo nesse sentido. Se você tiver alguma ideia, encaminhe aqui para a gente, por favor. Bem, então vamos ver qual é a resolução dessa SP. Existe um modelo, não é o único, não é o melhor, mas é um modelo adaptado aqui do Gil. Participação de candidatos em dinâmica de grupo. Eu coloco a vaga, quem que é o coordenador, o observador, a data, quem são os participantes, eu vou colocando aqui. E é muito bacana que isso nos ajuda a ter uma visão geral. Expressão verbal, ok. Liderança, ok. Que são os fatores avaliados. Capacidade de análise, ok. Criatividade, não. Tomada de decisão, não. Aí assim eu vou fazendo sucessivamente com o candidato 2, que teve uma boa expressão verbal, liderança e tomada de decisão, mas aqui faltou alguma coisa. E assim eu tenho um modelo muito legal que me ajuda bastante depois na tomada de decisão. E isso vai facilitar, sem dúvida, a vida aí do selecionador, que tem muitas outras atribuições para fazer daí no seu cotidiano. Chegamos no momento de perguntas. Eu fico aguardando a sua pergunta, encaminhe para o Saulo e que eu já dou uma olhada aqui e já respondo.
Muito bem, olha só que bacana. Tem uma pergunta aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. O que não pode faltar em um currículo? O currículo físico deve ser idêntico ao LinkedIn? Olha só, o currículo do LinkedIn, né, ele tem várias informações. Muitas vezes dá até para você salvar e depois tê-lo como modelo padrão. Então, tem algumas coisas aí, como eu citei, algumas competências, algumas informações que não podem faltar, principalmente a sua experiência profissional, a sua formação escolar, a sua experiência de modo geral, tá bom? Opa, chegou uma pergunta aqui de Léus. Com as tecnologias presentes, as tendências do mercado de trabalho presentes e futuros, a seleção dos candidatos na dinâmica de grupo precisam adotar essas tendências por meio de características tecnológicas, trabalho em equipe com habilidades multifuncionais devido às TICs. Ok, acho que é uma afirmação, né? Concordo plenamente com você, né? Que encaminhou aí de Léus, que as dinâmicas também têm que se atualizar. E nós podemos fazer isso também em alguns cenários, em algumas atividades. Aí dá para a gente investigar como que é a criatividade, como que é a inovação, como é que lida com o novo, porque o novo bate a nossa porta todos os dias, todas as horas. Vamos ver se tem mais alguma questão aqui, perguntando para o Saulo. Se tiver mais alguma coisa, ele já vai encaminhar para mim. Mas vejam, existem alguns modelos de currículo, principalmente, né, nos sites de empregos e também nas redes sociais, que são muito sucintos. Eu até sei que essa possibilidade de ser mais sucinto, por conta até do tempo de todo mundo, né? Que é tudo muito rápido, mas não pode faltar informações essenciais. E essa questão também de linkar daí, que muitas vezes o que se precisa para uma determinada função é que tem essa habilidade, esse conhecimento, essa expertise com a tecnologia, isso é possível ser verificado não só nas dinâmicas, nos testes, em provas situacionais. E olha só, para a gente fechar essa questão da seleção, das etapas e do que o que a gente precisa, eu sei que eu vou ter um momento em que eu vou falar mais ainda para vocês aprofundar. Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta aqui. Mas nada disso... ok, não tem mais nenhuma. Eu posso fazer todas essas. Eu posso fazer teste, prova situacional, teste prático, eu posso fazer dinâmica de grupo, mas posso escolher. Mas eu jamais posso abrir mão da entrevista. A entrevista é muito importante. É que, às vezes, a pessoa, o candidato, na entrevista, ele não consegue expressar tudo aquilo que ele é. Fica um monólogo. Então eu faço uma entrevista mais aberta e deixo a pessoa, né, ficar mais à vontade. Bacana. Um complementa o outro. Na entrevista eu não consigo identificar se a pessoa trabalha em equipe, trabalha em grupo, tem boa liderança. E a dinâmica eu consigo. Então, veja, gente, é um conjunto, tá? E vai complementar daí o processo seletivo. Eu deixo aqui no quadro algumas referências para vocês. O nosso livro, que é o livro da disciplina. E desejo a todos aí um bom descanso. Nos encontramos na próxima semana já, que vai ser a nossa terceira semana. Se cuidem, fiquem bem e até mais.